a gente tem vários tipos de onda que somando dá essa característica de onda aqui. Então, por exemplo, o diapasão, ele tem uma onda pura, ele vai soar assim. Por exemplo, o Lá 440. Aqui pode ser um Lá também, aqui também, aqui também. Só que os instrumentos, eles têm timbres diferentes porque eles têm mais ou menos harmônicos dentro desse espectro de onda principal. Por exemplo, a flauta, que tem a nota fundamental, o harmônico número 1 mais forte, ele tem muito menos harmônicos do que um violino, que consegue ter mais harmônicos, tendo, por exemplo, se eu não me engano, eram 15 harmônicos sucessivos da nota Sol, que eu tinha visto alguma coisa assim. E basicamente, o que é importante da gente entender sobre timbres e ondas é quando a gente ouve um concerto no celular, ele tem é muito pouco rico em harmônicos. Por quê? Usando a transformada de Fourier, a gente consegue pegar todas essas ondas complexas e sintetizar numa onda complexa única. Então a gente junta tudo e dá só a nota fundamental. Então pega todos os outros harmônicos e transforma num Lá só. Por isso que é muito pobre de harmônicos. Acho que é isso. Bem, gente, como que o Gustavo Lois explicou, por exemplo, que o harmônico, ou por exemplo, uma nota harmônica vai ser uma nota e vão ter sequências de outras frequências dentro dessa nota. Então, por exemplo, aqui no piano eu tenho um Dó. Esse Dó, por exemplo, com o tempo, se vocês forem observar, aparecem os harmônicos, a sequência harmônica que a gente já estudou. Por exemplo, o primeiro que vai aparecer depois desse Dó vai ser uma oitava acima, depois tem uma quinta, e aí vai cuidando. Por exemplo, o som que eu consigo ouvir aqui, por exemplo, é um Tá. Então, essa nota é uma das notas que compõem os harmônicos desse Dó, por exemplo. E vindo mais aqui para essa parte, a gente vai falar sobre a escala de Pitágoras. Mas aqui, antes de falar sobre Pitágoras, por exemplo, como vai ter na parte prática, que tanto no violão como no violino, já que são instrumentos de cordas, a gente vai ter, por exemplo, uma ideia matemática aqui. O Pitágoras, por exemplo, ele nasceu na ilha de Samos e ele vai justamente estudar como que funciona a música e então o que ele vai fazer? Ele criou, por exemplo, um instrumento chamado monocorde. O monocorde, ele vai se basear basicamente nisso daqui. Vai ser lá um instrumento, vai ser uma caixa, onde vai ter uma tampa, acho que esse aqui é o nome correto. E a partir dessa tampa, por exemplo, ele vai, eu não sei qual é o nome correto, mas ele vai suspender, ele vai tensionar uma corda. Então, a partir desse exemplo, o que a gente pode tirar como base? A partir do momento que ele tensiona uma corda de um ponto ao outro, eu vou ter uma corda tensionada e aí eu vou ter a reprodução de um som. E aí ele falou, e se eu, por exemplo, tensionar a corda no meio e tocar a outra metade da corda? Então, eu vou ter a mesma nota, só que a nota dobrada, a nota mais aguda. Então, por exemplo, vindo aqui no piano, se eu estou tocando, por exemplo, uma nota Dó, ali, se a gente estabelecer uma ideia de corda, se eu permanecer tensionando o centro da corda, eu vou ter, por exemplo, a mesma nota, só que é uma nota dobrada. Vou ter uma oitava da nota que está usando. Então, aqui o Pitágoras ele vai utilizar uma relação matemática. O Pitágoras, já que ele era matemático, ele vai sempre tentar explicar tudo de forma matemática. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma corda tensionada. Aqui, digamos, por exemplo, que seria a corda vibrando, né? Então, por exemplo, a gente tem uma corda aqui, se a gente tensionar, a gente vai estar usando uma parte dessas duas partes da corda que a gente separou, que é a corda por inteiro. Para ficar mais fácil, por exemplo, é só pensar em fração. Vou estar pegando um meio do círculo inteiro, por exemplo. E aí, pegando essa base, por exemplo, ele foi criando um sistema de escala, onde, por exemplo, ele pegou essa metade e, por exemplo, em outro trecho ele pegou essa mesma corda e perguntou, mas se eu dividisse essa mesma corda em 3 partes? Então ficou dividido em 3 partes, então, por exemplo, se aqui eu tenho um Dó e tem um outro Dó, por exemplo, aqui, que vai ser a repetição da tônica, por exemplo, então ele chegou na conclusão de que a metade seria um Sol. E ele basicamente foi nessa mesma ideia de raciocínio. Então, por exemplo, se eu pegar uma fração, se eu pegar a metade entre a nota Dó e entre a nota Sol, eu vou ter a nota Ré. E aí por diante ele foi criando essa sequência, essa escala aí que a gente vai chamar de escala pitagórica. Tanto que ele é conhecido como o primeiro cara que tem um registro de um tipo de escala.
né? E essa escala pitagórica, por exemplo, ela vai ter uma pequena difusão, não uma difusão, mas vai ter um pequeno problema entre o terceiro grau da escala e também o sétimo. Vale salientar também, porque logo depois na Idade Média, já que o pessoal da Idade Média vai assimilar a cultura greco-romana, a cultura oriental também vai tentar assimilar. Mas, por exemplo, eles vão utilizar da escala pentatônica, porque já que o terceiro e o sétimo grau são graus, por exemplo, que eles não estão muito bem formados aqui na escala pitagórica, os orientais, por exemplo, eles vão criar o tal da escala pentatônica com cinco notas, que seria Dó, Ré, Fá, Sol, Lá, e tem a repetição da tônica também, né, que é o Dó, mas seria também sem o Dó. E então, só para fechar aqui, por exemplo, a terça dessa escala não era muito aceitável durante o período medieval e vai perdurar até o período da Renascença. Lembrando que o período da Renascença, por exemplo, vai ser um período que ele vai retomar os ideais gregos antigos, né? Por isso de renascer os ideais da Grécia Antiga, greco-romano. Então, por isso que vão haver muitos pesquisadores, muitos teóricos que vão tentar se aprofundar mais entre o terceiro e o sétimo grau. Dentre eles, por exemplo, vai ser o pai do Galileu Galilei, que é o Vincenzo Galilei. E o Vincenzo Galilei, por exemplo, ele vai estudar tanto que ele descobriu como separar entre uma oitava, por exemplo, ele vai separar essa oitava entre 12 tons. E vai ser esse sistema de 12 tons que a gente vai usar hoje. Agora, já, por exemplo, que o sistema de Pitágoras, por exemplo, não é uma coisa totalmente matemática, uma coisa matemática que não deu certo, então vai surgir tipos de temperamentos diferentes, que aí vão vir de acordo com o tempo. Por exemplo, aqui tem um temperamento mesotônico e tem um temperamento igual, que, se não me falha a memória, é o temperamento que a gente usa hoje em dia. Então é isso.